E o Romário foi machista? Não teve nada demais? Aí, o que vocês acharam do que aconteceu? Voltando ali ao jogo do Brasil com o Marrocos, teve um momento ali no final do jogo onde tava o Romário e a Fernanda Gentil conversando, e ela pergunta pra ele o que ele achava se o empate contra o Marrocos era uma derrota, né? Daí ele responde: Fernanda, para quem não entende futebol, assim como você, pode achar que o empate é ruim, né? E aí, já sabe, né? Páginas feministas falando que ele foi machista, influenciadoras igual, como a Jojoca falando que será que se fosse um homem ali com ele, ele falaria a mesma coisa? Ou só falou porque era uma mulher? E cara, pô, primeiro estamos falando do Romário. O Romário sempre... como eu posso dizer, né? Um cara pra entender mais de bola igual o Romário é difícil, né? O cara foi treta com a seleção brasileira, sendo o principal jogador, depois do Brasil ter ficado 24 anos sem ganhar um título, né? Que o Brasil, o último título até então tinha sido em 70. E a própria Fernanda, olha que legal, um monte de página feminista saiu atacando o Romário, e quem saiu em defesa dele foi a própria Fernanda, né? Vamos ver aqui o que ela falou. Deixa eu ver em qual blog tem. Aqui na Veja. Pra mim não foi assim como vocês estão imaginando. Falas dela. Como pode ter parecido. Ali na hora a gente está com um ponto no ouvido, muito barulho, jogo, aquela coisa, o diretor falando e ele respondendo ali, e a gente naquele clima maravilhoso. Eu e o Romário já trabalhamos juntos em outras oportunidades, nos conhecemos pessoalmente, explicou. Ela ainda contou que só percebeu a dimensão da repercussão depois de deixar a transmissão e acompanhar os comentários nas redes sociais. O que quer dizer, né? Nem ela achou que foi machismo que ele fez, mas as cobrinhas feministas que tem ali foram ficar nas redes sociais já patrulhando o que pode ou que não pode ser falado, e ela saiu em defesa dele. E ela poderia ter ficado quieta. Ela poderia ter falado: tô aqui ganhando seguidores, estão colocando eu como vítima, vou ficar quietinha. E não. E aconteceu um caso parecido na final da NBA. Não sei se quem assiste basquete, no jogo 5 entre New York Knicks e Spurs, que estava sendo transmitido pela Prime aqui no Brasil, era para ter sido o narrador e comentarista o Rômulo Mendonça e o... Putz, que tá sempre com ele? Cara, fugiu o nome. Mas como no podcast deles, o Jararaca Cast, eles fizeram uma brincadeira com a Alana Ambrosio, que é uma repórter que tá acompanhando o jogo lá, estava acompanhando o jogo lá em Nova York. Eles fizeram uma brincadeira, uma sátira ao que ela tinha falado. Ela fez um vídeo falando que perdeu pessoas, estava num momento difícil. E ele fez uma sátira, ele fez um vídeo brincando, depois terminou dizendo que chega de reportagem de hotel, algo assim, de quarto de hotel, e foram postos na geladeira e não foram narrar esse jogo, né? Foram trocados por outros dois, um outro narrador e uma outra comentarista. A comentarista é a Janete, se eu não estiver enganado. Eu não cheguei a assistir não cheguei a assistir o jogo. E você não viu a Alana Ambrosio, pelo menos eu não vi, nem falando que houve com ela foi sim um absurdo, foi algo que não era para ter acontecido, nem saindo em defesa dos dois, né? Eu vi ela ficando bem quieta, o que a Fernanda poderia ter feito, mas não. Ela foi, falou que não tem nada a ver. E, pô, vamos ser sérios, imagina na Copa do Mundo, um monte de pessoa falando de tudo quanto é lado, Romário, não sei o que, Romário. Daí ela também falando com ele, provavelmente eles deviam ter conversado aquilo um pouco antes. E eu não vejo por que levar do jeito pejorativo o que ele disse. Por mais que ela entenda de futebol, óbvio, pô, a Fernanda Gentil trabalhava na Globo há muitos anos,
depois foi trabalhar, tá trabalhando na Cazé. Por mais que seja, vamos supor que fosse um outro jornalista mais velho, ou vamos supor que fosse um Mauro Betting, que também entende muito de futebol, ou um outro, qualquer um. Não tem como essa pessoa entender de futebol igual um ex-jogador. Não tem como, a pessoa viveu aquilo ali. Eles sabem as minúcias do que um jornalista nunca vai saber. Do mesmo jeito que o jornalista vai saber algo que o jogador não sabe. Mas o futebol em si é o jogador tem mais essa milandrez assim, de saber algo que jornalistas não sabem. E queria taxar isso como machismo. Vamos supor que fosse outra coisa, vamos supor que queiram taxar como homofobia. Se eu não estiver enganado, ela tem relacionamento com uma mulher. Se eu estiver enganado, eu tirei da bunda essa informação. Mas é isso. O que vocês acham? Vocês acham que o Romário foi machista? Ou acham que a lacrosfera viu ali uma brecha para soltar os veneninhos, que sempre acontece? Qualquer jornalista que não segue certinho o que a Patota faz é taxado de algo. Não teve aquela vez que o Juca Kfouri, que é um esquerdista, que segue a cartilha da esquerda ali certinho, foi fazer uma brincadeira com uma jornalista, ela deu uma queimada nele, chamando... Puta, agora eu não vou lembrar se chamou ele de machismo, mas falando que a piada não deve ser feita, e ficou com uma cara de bunda, e eu achei gostoso dele ter tomado, porque é uma dessas pessoas que quer podar o que você pode ou não pode falar. Mas não no caso do Romário. O Romário é um cara que fala o que pensa. Pô, ele fez a entrevista com o Rafinha falando que tinha que bater em argentino. Pô, o cara fala que é melhor que o Ronaldo, que não sei quem, que jogou mais que não sei quem. O cara é um personagem também. Tem que levar também que o cara também é um personagem. E é isso que vocês acham. Digita aí que você... Comenta aí se vocês acham que o Romário foi machista mesmo. Foi o excesso ali da nossa querida lacrosfera. E é isso. Até mais, até o próximo vídeo. Falou!